bom dia a todos. Boa tarde a todos. Muita paz em nossos corações, muita alegria e perseverança nos nossos propósitos, no nosso caminho, de sempre continuar firmes na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre o tema a alma. No capítulo 2, aqui do Livro dos Espíritos, Kardec direciona o nosso pensamento sobre a encarnação. Lá no capítulo 4, ele fala sobre a reencarnação. Mas aqui no capítulo 2, ele fala sobre a encarnação. Ou seja, sobre a necessidade de nos vestirmos, de vestir um corpo de carne, a necessidade de estarmos no mundo material para evoluirmos. Provavelmente nós já paramos para pensar e nos questionamos: mas por que será que Deus nos criou, espíritos com simplicidade e sem conhecimento, simples e ignorantes? Por que será que Deus pensou que era necessário nós vestirmos um corpo de carne e estarmos no mundo material para evoluirmos? Será que a gente não poderia evoluir como espírito? Somente no plano espiritual? E é isso sobre o que Kardec vem trazendo nesse capítulo 2. No capítulo 4, ele fala sobre a repetição da encarnação. É necessário vir várias vezes para a perfeição, chegarmos ao nosso objetivo, que é a perfeição, porque precisamos fazer todo o bem que nos é possível fazer, e quando não fazemos, nós deixamos uma lacuna e temos que preencher essa lacuna através das encarnações. É preciso reencarnar para fazer escolhas melhores. Mas por que encarnar? Porque primeiramente tomar um pouco de carne. E aí no livro O Grande Enigma, de Leon Denis, ele vem falando sobre isso para a gente. Aqui no objetivo da encarnação, no estudo passado, ele já vem falando que o objetivo de encarnar é fazer o espírito chegar à perfeição. É uma prova, para outros é uma expiação, mas para todos é preciso o quê? Passar pelas vicissitudes da vida corporal e cada um fazer a parte que lhe toca na obra da criação. E Leon Denis vem complementando isso para a gente, vem falando que é lei da natureza. Não nos é perguntado: você quer encarnar? Foi criado espírito, você quer encarnar? Não, é lei para todos. Todos nós sofreremos a ação da encarnação. Mas a vida material, ela traz as suas dificuldades. E tudo que traz dificuldade necessita do esforço. E tudo que necessita o esforço desenvolve as nossas potências latentes. Desenvolve as nossas faculdades que ainda estão em germe. Então, Deus, no seu pensamento perfeito, colocou o germe de todas as faculdades e todas as potências da alma. Mas é preciso a vida material para que nós, através do esforço, desenvolvamos essas potencialidades da alma. Qualquer espírito, seja ele superior, seja ele imperfeito, quando encarna, quando toma um corpo de carne, ele passa pelas vicissitudes da vida material. Qualquer um desses. Nós temos aí os grandes missionários, passaram pelas vicissitudes. Quem nunca teve uma doença no próprio corpo físico, uma alteração pela mudança climática, a vicissitude do envelhecimento? Todos nós iremos passar, sendo espíritos imperfeitos, sendo espíritos superiores. São vicissitudes, dificuldades da matéria. E isso nos faz o quê? Nos esforçar. E nos esforçando, a gente vai acendendo a inteligência, clareando o discernimento, desenvolvendo o bom senso. Então, a
perfeição de Deus, né, ela nos surpreende, porque só Ele mesmo vai pensar nisso. Para a gente seria mais fácil, não, vamos evoluir aqui, como espírito mesmo. Então o objetivo da encarnação é esse, é nos desenvolver, fazer a gente fazer melhores escolhas. Na verdade, nós estamos reencarnando para fazer escolhas melhores. O objetivo final é a evolução, porque desde o momento que você faz escolhas melhores, você evolui. Você olhou para trás e viu, não, isso eu não quero mais para a minha vida, isso eu não quero mais, eu quero tomar um outro caminho, logo você já evoluiu, você já saiu daquele patamar. Então os espíritos vêm falando isso para a gente. E esse tema, a alma, está na pergunta 134 até 146. Esse tema sobre alma, as primeiras palavras de Kardec no Livro dos Espíritos foi o seguinte: para se designar coisas novas, é preciso palavras novas. Então ele já começou com isso. Por quê? Porque a terminologia alma, ela tem várias acepções, né? Pegaram essa palavra, que é uma palavra muito elástica, e colocaram ela em várias conotações. Por isso que os espíritos aqui mais lá na frente falam assim, olha, vocês precisam primeiro se entender sobre a questão das palavras, para depois compreender o que a gente está falando. Usa uma palavra para cada significado. A gente usa a palavra para vários significados, depois nem mesmo a gente se entende. Eu não vou entrar em todos os significados, todas as secções para a palavra alma, porque não daria tempo, mas sugiro que vocês leiam lá na introdução, né? O item 1 e 2, ele vem lá, que cada um vai falando sobre alma. Nós vamos nos ater ao que o Espiritismo nos traduz como alma, nos explica como a alma. Então, o que é a alma? A alma é o espírito mais o corpo físico. Então, a gente já estudou sobre o espírito, né? A gente já estudou sobre o perispírito. Vou falar um pouquinho sobre o perispírito, porque é impossível falar de alma sem falar de perispírito. Mas é só uma terminologia de forma didática que Kardec colocou para falar o seguinte: olha, quando eu falar espírito, você já sabe, desencarnado. Quando eu falar alma, você já sabe, está encarnado. Só para a gente, uma palavra para cada significado, não ficar confuso, né? Kardec era o bom senso encarnado, né? O poder de síntese. Então ele falou, não, vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Então ele colocou alma, o espírito encarnado. E aí na pergunta seguinte, ele vem falando o que une a alma ao corpo físico. Porque são o espírito, né? O espírito. A alma, o corpo material, né? A trindade universal. Deus, espírito e corpo, e matéria. Mas tem que haver algo que una. Porque o espírito tem a sua frequência e o corpo físico tem outra frequência. Não dá liga. Aí uma vez um palestrante aqui deu um exemplo que eu achei interessante para a gente entender. Claro que é um exemplo, né, só didático para a gente entender. Ele falou assim, você pega 2 fatias de pão de forma, tenta unir, solta, vai cair os 2. Porque não tem liga, não tem o que una. Aí se você vai e passa um patê ali dentro e une os 2, ele fixa. Porque aquele material ali, ele vai o quê? Interpenetrar tanto o corpo físico e também vai servir de envoltório permanente para o espírito. Aí tenta desgrudar os 2. Vai ficar um pouquinho em um lado do pão e um pouquinho em outro. E é realmente assim que acontece. Quando a gente desencarna, né, o corpo físico perece, uma parte desse perispírito se vai com o corpo físico, a parte mais grosseira, é chamado duplo etéreo. Então esse perispírito ele tem que ser o quê? De natureza semimaterial, ou seja, intermediária, para ele ser tão etéreo que faça
revoltório para o espírito, mas também mais grosseiro para que faça liga com o corpo físico. Por isso que ele tem várias ali camadas, do mais etéreo até o mais grosseiro. Então, o perispírito é de natureza semimaterial, isto é, intermediária entre o corpo e o espírito, entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam se comunicar. E aí, só de forma didática que Kardec coloca aqui também na pergunta 135, o que é o perispírito? Então ele faz uma alusão a um fruto. Ele diz que envolvendo o germe do fruto há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, peri, que está ao redor, serve de envoltório ao espírito. Então ali no abacate, o caroço ali seria o espírito, né? A carne ali, né, do abacate, que a gente come, seria o perisperma. E ao redor seria o corpo físico, a casca de fora. Então, só para a gente, para ficar didático. E aí, um ser humano integral, um ser humano encarnado, composto do espírito, o perispírito e o corpo físico. Lembrando que o perispírito sempre acompanha o espírito. Ele é o corpo perispiritual, ele é o corpo fluídico do espírito. A gente vai entender um pouquinho para que ele serve. E aí eu coloquei para a gente entender, ali embaixo o corpo físico, ali no meio o perispírito, o corpo perispiritual, e ali em cima os espíritos dizem que o espírito para a gente não tem uma forma pré-definida. Eles falam que uma centelha, um clarão, para a gente ainda, né? Para eles lá deve ter uma forma. E o que liga? É esse cordão fluídico. Então não é incomum quando nós vemos em livros, no nosso desprendimento parcial através do sono, o espírito, a alma está lá com o seu cordão fluídico. Então eles olham e falam assim, não, está encarnado, está no momento de sono, no momento de desprendimento. Desde o momento que esse laço, esse cordão fluídico, ele se desata ao processo da desencarnação. Então, só para a gente, a alma. E um pouquinho sobre as funções do perispírito, de forma muito rápida, porque a gente já estudou o perispírito lá atrás. Estudar o perispírito é muito grande, mas é muito interessante. Eu vou falar só sobre as funções, que são 4, mas existem as propriedades do perispírito. Eu acho que é mais de uma dezena de propriedades do perispírito. Então é muito vasto o tema sobre o perispírito. Então a primeira função é a função instrumental. É o veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. Então o perispírito é o órgão transmissor. Então ele leva as informações do corpo para o espírito e ele traz as informações do espírito para o corpo. É ele que faz essa transmissão. Então, isso também está em obras póstumas. O espírito, ele pensa, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa a função, a ação ali que o espírito quis. E quando é o contrário, o corpo sente ou o corpo quer alguma coisa, se eu bato aqui em algum lugar, o perispírito ele transmite e o espírito recebe essa impressão, essa sensação. Então ele é esse órgão transmissor, que atua aí também nos órgãos do corpo físico. Aqui também no Grande Enigma, Leon Denis vem trazendo para a gente que o perispírito ele precede a vida presente e sobrevive à morte. É a nossa roupa permanente. Os espíritos dizem que mesmo quando a gente for espírito puro, a gente não vai perder o perispírito. Ele vai ficar tão sutil, tão etéreo, que a gente quase não vai ver, perceber, mas ainda o mantém. Então é ele que nos faz a função, daí só coloquei para a gente entender que esse perispírito tem várias camadas, A segunda função é a função da individualizadora. O que o perispírito faz? Ele é a identidade exclusiva da alma.
O perispírito mantém o registro de toda a memória do espírito, marcando sua identidade. Aí Kardec coloca como sendo a sede, né, no espírito. Tem algumas divergências de ideia. Mas a função segunda do perispírito é individualizar a alma, é nos dar a nossa fisionomia espiritual, a nossa identidade espiritual. Por quê? Porque ela pré-existe ao corpo, ela sobrevive ao corpo. Quando a gente diz que viu um espírito, na verdade a gente viu o perispírito dele, a gente viu a roupagem, a identidade daquele espírito. Porque se a gente fosse ver o espírito, a gente ia ver um clarão, uma chama, não iria identificar quem era, né? Então a gente vê essa roupa, essa fisionomia do espírito. E esse corpo fluídico, esse perispírito, ele é completo, ele é o nosso corpo verdadeiro, a verdadeira forma humana, que ela não muda na sua essência. O nosso corpo físico, ele se renova a todo instante, né? As células vão se renovando, a gente vai envelhecendo. A nossa fisionomia de hoje não é igual quando tínhamos 15 anos, que é muito diferente de quando nascemos. Então a nossa fisionomia, ela vai se modificando. Tem gente que modifica tanto que fica até irreconhecível, né? Gente, eu não reconheci você. Passa pela rua, a pessoa fala, mas eu sou fulano que estudei com você. Não reconheço. Já a nossa fisionomia espiritual, ela não se modifica, é a nossa verdadeira identidade. Por isso que quando nós sonhamos com algum ente querido que já desencarnou, a gente sonha com uma outra feição. E sabe que aquela pessoa, a gente fala, gente, a feição é diferente, mais remoçado, é a verdadeira identidade, a fisionomia espiritual daquele espírito. Que o corpo físico, ele vai se renovando, a gente troca as células a cada período de tempo e tudo mais. E para confirmar isso, lá na pergunta 150, Kardec diz, né? A alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que ela seria se não conservasse? Não vou ler tudo que a gente vai estudar semana que vem, não vou antecipar. Uma outra função, a função organizadora. Então, pelo perispírito, é notável no processo da reencarnação, onde há a formação e crescimento do corpo físico, rigorosamente estruturado de acordo com as características que marcam o perispírito. Então o perispírito é o nosso molde. Ele é um corpo, né, que tem ali órgãos, que tem centros de força, que se comunica com o espírito através de correntes magnéticas e se comunica com o corpo através do fluido vital, através dos plexos nervosos do corpo físico. Mas ele, no momento ali da concepção, ele é como se fosse uma forminha de gelo, que o corpo físico vai se adaptar àquela forma, né? E não ao contrário. A gente acha que às vezes o corpo, né, o perispírito é uma xerox do corpo físico. Não, o corpo físico é uma xerox do perispírito. E aí, só para a gente entender que está escrito na Gênesis, esse processo, ele diz que quando um espírito tem que reencarnar no corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que não é mais do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde a concepção. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode dizer-se que o espírito, por intermédio de seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce então o ser para uma vida exterior. Então, desde a concepção, o perispírito, que é moldável, ele reduz o seu tamanho, né, um momento de minimização ali perispiritual, e vai unindo-se molécula a molécula ao corpo físico. O processo, ao contrário, se dá na desencarnação, em que essa desunião vai também de molécula a molécula. Então, quando o bebezinho nasce, ele está ali totalmente
ligado àquele corpo físico, né? Só que nos estudos a gente vê que os espíritos nos esclarecem que até os 7 anos de idade a gente chama essa criancinha de reencarnante, porque essa união ela vai se completando, vai se reajustando essa reencarnação. E lá por volta dos 7 anos é feito um primeiro ajuste, né? Onde todas as moléculas do corpo físico já estão ali prontas. Então essa ligação perispírito, corpo físico se completa. Um outro reajuste ali por volta, né, da entrada ali da adolescência, e o último, né, perto da idade adulta ali. Então esse espírito está ainda reencarnante, ele está no seu processo de ajuste, né, ali do seu processo reencarnatório. Por isso que eles nos aconselham também que é muito mais fácil a moldagem do caráter, do senso moral das crianças, porque ela ainda está nesse processo reencarnatório. A quarta é a função sustentadora, né? O perispírito tem a função de sustentar e conservar a estrutura do corpo. O perispírito, impregnando-se de fluido vital, transfere pelo impulso da alma para o corpo físico. Então o passe, né, ele é para o perispírito, porque o perispírito saudável, através do pensamento do espírito, é um corpo físico também saudável, porque as nossas lesões perispirituais, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações equivocadas, criam o que Kardec chama, lá em Obras Póstumas, de a fotografia do pensamento. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu ajo, é como se naquele momento eu estivesse tirando uma selfie. Estou tirando uma foto do que eu faço. E fica registrado no meu corpo perispiritual. É a minha marca ali. Então, eu vou o quê? Lesionando até que essa lesão chegue ao corpo físico. Passa ali por todas as camadas do perispírito até chegar no corpo físico. Então, o primeiro padrão de mudança é mental. E aí, indo já, né, mais para o final, na pergunta 141, Kardec vem falando se a alma se encerra no corpo físico, né? Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior ao corpo e o circunda? Aí ele fala pra gente que a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro, numa gaiola, irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro. Então, por isso que não é difícil para os espíritos, né, para os benfeitores, ver como está a nossa vibração fluídica, como está o nosso pensamento, em qual onda vibratória que nós estamos vibrando, porque nós temos aí o nosso campo magnético, né, que entra em contato também com o outro. Então não está ali fixa, ali fechada no corpo físico, ela se expande. Por isso que a gente, quando vê, né, nos livros, o espírito se apresentou com uma luz muito grande, uma luminosidade muito grande, esse extravasamento aí da energia, né, da corrente magnética da alma mesmo. A alma tem no corpo uma sede determinada? Ele diz que não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm por objeto a humanidade. Por quê? Porque para ali vai convergir todas as suas sensações. Então não é que ela se localiza e vai ali, né, abre a portinha do coração e fecha. Não é assim. Mas é porque as sensações daquele que sente muito é mais nessa região, né, que a gente chama do centro de força cardíaco, e aquele que pensa muito, são os homens de gênio, é mais na cabeça. Mas não está encerrado ali, é só mais uma convergência de sensações. E qual a condição para que a alma permaneça no corpo? A alma permanece no corpo físico enquanto há vida orgânica. Então vamos colocar como se fosse
né? Um exemplo clássico do carro. O carro é o corpo físico. O combustível é o fluido vital, é o que anima a matéria, que dá ânimo para a matéria. E o motorista é a alma, né? O espírito encarnado. Você pode ter um carro novo, com as peças em bom estado, de manutenção, mas se acaba o combustível, o carro não anda. O motorista vai fazer o que ali dentro? Então são casos do quê? De morte, geralmente por acidente, né? Em que o corpo físico, na escassez de fluido vital, o primeiro exemplo, você pode ter até um carro com as peças mais ou menos, mas acabou o combustível, o motorista sai do carro. É o caso em doenças geralmente terminais, né? E velhice, que tem até o corpo físico ali mais ou menos, mas não tem mais combustível, né? E falência dos órgãos. Você tem até combustível, mas o motor bateu. Não tem mais como o motorista seguir ali com uma ação inteligente, né? Então, nesses dois casos, o espírito, que é o motorista, ele tem que deixar aquele corpo físico. E para a gente ir encerrando, Kardec vai falando sobre mais algumas coisas aqui no livro dos Espíritos, né? Ele vai falando sobre a alma do mundo. São situações que têm que, né, ser estudadas. Sugiro que vocês peguem o tema, estudem. É um tema bem longo para a gente falar. E algumas pessoas dizem que a alma se completa a cada período da vida. Por exemplo, na criança, a alma vai se dividindo. E ele vem falando que a alma ela é indivisível. O corpo físico, ali os órgãos da criança, é que não dão ainda a estrutura para a manifestação completa do espírito. Isso só vai se dar o quê? Com o desenvolvimento completo dos órgãos. Por isso que Kardec foi muito firme em falar assim para a gente, olha, para coisas novas, uma palavra nova também, para vocês se entenderem acerca do que estão falando, porque senão fica muito confuso. E ele fala assim, que o espírito é único, ele está inteiro na criança, como no adulto. São os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma que se desenvolvem e se completam. Ainda aí toma seu efeito pela causa. Então é muito comum a gente ver o efeito, né, e tomar ele pela causa. Não é o espírito que está incompleto na criança, são os órgãos, é o corpo físico que ainda está em desenvolvimento. Como o corpo físico vai crescer, se desenvolver, e isso nós vemos na prática. O pensamento de uma criança de 1, 2 anos é totalmente diferente de uma criança que já está com 5, 6 anos. O raciocínio é diferente. Você vê ali o espírito se apresentando com as suas potencialidades, com as suas dificuldades. Então a gente vai vendo ali que é o corpo se desenvolvendo, o espírito consegue se apresentar melhor. E isso é muito mais clássico na adolescência, né? Quantos de nós, o filho era totalmente diferente de um modo na infância, quando vai chegando na adolescência a gente diz assim, gente, parece que, né, mudaram uma chavinha e mudou, era dócil, né, entendia as coisas. Agora começou a ficar rebelde, começou a ficar difícil. O que será que está acontecendo? Será que são os hormônios? Não, é o espírito se apresentando ali com toda a sua bagagem, com o somatório daquilo que ele veio, com aquilo que nós pais conseguimos modificar, né, naquela argila ali que é maleável na infância. O resultado ele aparece ali no início da adolescência, né? E aí, quem é pai e mãe já tem filho nessa idade sabe que é muito mais difícil nessa fase do que quando tinha 4, 5, 6 anos. E quando vai lá para 18, 19, 20, 21, fica mais difícil ainda, porque o espírito se apresenta com toda a sua bagagem. Então eles sempre falam para ficarmos atentos
aos vícios que vão se apresentando, estimular as virtudes, para que nessa fase que o Espírito toma ali posse da sua reencarnação, ele possa já estar mais moldado, né, pelo que a gente imprimiu de moralidade nele na construção ali do seu caráter. Bom, a última questão, ele fala sobre o que pensar daqueles que situam a alma no centro vital, né, no centro de força. Ele diz que o espírito habita de preferência essa parte do organismo, visto que todas essas sensações para ali convergem. Foi tudo que a gente falou sobre estar situado mais na cabeça ou mais situado no coração. Então o estudo da alma ele é muito grande, né? A gente consegue estudar um pouquinho a alma aqui no Livro dos Espíritos, na introdução, na Gênese, em obras póstumas, nas obras de Leon Denis, Um Grande Enigma, O Problema do Ser e do Destino, Depois da Morte. São muitas obras que tratam sobre a alma em várias facetas, né? Sugiro que a gente se aprofunde mais estudando sobre nós mesmos, que nós, alma, né? Nós espíritos encarnados, somos o centro, né? O princípio da inteligência, da vitalidade, da consciência, do pensamento, da vontade, do amor, da razão. Precisamos nos conhecer. A parte filosófica da doutrina espírita, elas vêm nos trazendo o quê? Esse esclarecimento de onde vim, quem sou, para onde vou. Apesar de a gente não saber ainda como foi a nossa criação, né? E qual época que foi, são coisas que no momento não nos diz muito respeito no sentido da nossa evolução. Mas lá na frente, como nada é oculto, nada é mistério, lá na frente a gente vai entender. Mas o que a gente precisa saber? Que temos muitas potencialidades para desenvolver. Por vezes a gente pode desanimar da vida e pensar, não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para aprender, já estou com uma certa idade, já estou com determinada doença. E aí a gente vê que tudo está em estado latente. Precisa do quê? Do esforço para desenvolver. E aquilo que não dá para a gente terminar, né, para concluir nessa encarnação, concluiremos numa próxima. Porque uma coisa que não se perde é conhecimento. Isso é a nossa bagagem. O conhecimento adquirido, né, o bem que a gente fez, também as coisas não muito boas. Essa é a nossa verdadeira bagagem. É o que a gente leva. Então, não percamos tempo em investir no espírito, que é quem sobrevive. Por vezes, a vida material nos distrai muito, nos distrai demais. A gente fica só envolvido com a vida material, em dar conta dos nossos compromissos materiais. É importante? Muito. Estamos aqui no mundo material para dar conta desses compromissos. Mas nos esquecemos, nos distraímos do investimento no que fica, no que é permanente, no que é imortal. Então aprender algo novo é investimento no espírito. Estudar mais um pouquinho é investimento no espírito. Mudar a forma de pensar é investir no espírito. Pedir perdão, perdoar alguém é investimento no espírito. Porque daqui a 1 minuto, ou daqui a 30 anos, esse corpo vai ficar. Esse corpo vai ficar aqui na Terra. E nós, com as nossas conquistas, vamos seguir. E aí nos vai ser perguntado: quanto tempo você investiu em você? O que trazes? Né? Como é que está a sua mala, a sua bagagem? E aí, a gente não vai poder colocar a culpa somente na vida material. Ah, Senhor, não investi mais porque eu tinha que trabalhar muito. Não investi mais porque, por causa do marido, por causa dos filhos e tudo mais. Então, assim, você tinha, porque tempo é questão de prioridade, a gente sabe disso. Então, pensemos, o investimento que fica é o investimento no Espírito. Muita paz a Deus.